Imagens estilizadas de rostos futuristas coloridos sobre fundo cinza. Cenas em preto e branco. Uma dançarina negra apoiada no antebraço. Texto em laranja. Anda apresenta 8º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. Um grupo de homens ao ar livre em uma coreografia sincronizada e gestos amplos. Texto em azul. Começo, meio, começo. Ancestralidades e cosmotécnicas. Mulher de vestido estampado dança com muletas. Plantas ao fundo. Texto em laranja à esquerda e um ícone circular com setas laranja e azul. De 5 a 9 de novembro, a Universidade Federal da Bahia recebe em Salvador pessoas pesquisadoras de danças de todo o Brasil. No topo da tela, 3 setas coloridas se movimentam. Do lado esquerdo, um homem de perfil olhando para a palma da mão. Texto. Palestra de abertura e oficinas com o artista e pesquisador franco-senegalês Patrick Aconi. Uma mulher dançando ao ar livre, em movimentos suaves. Toca as costas e se abraça. Textos em laranja à direita e à esquerda. Mesas redondas. Ancestralidades e dança. Legados e histórias. A produção de danças pelos interiores do Brasil. Contra colonialidade e territorialidade. Mulher deitada no chão. Serão 189 apresentações orais, divididas em 11 comitês temáticos. Dança em movimentos circulares. 87 relatos de experiência. 24 pôsteres impressos. Usa vestido preto. 11 painéis em banner. 15 apresentações na mostra artística. Movimentos circulares continuam. E lançamento de livros. 4 mulheres de saias longas brancas dançam em um palco. Textos em rosa. @portalanda. portalanda.org.br. A programação detalhada pode ser consultada em nosso site e redes sociais. Anda escrito em letras estilizadas na cor laranja. Logo das setas laranja e azul na parte superior. Anda. 16 anos de contribuição com pesquisas no campo da dança. Repetição das imagens estilizadas iniciais se sobrepondo na tela. Desejamos um ótimo ciclo a todas as pessoas. O nosso movimento é o movimento da transfluência. Transfluindo, somos começo, meio, começo. Porque a gente transflui, conflui e transflui. Conflui, transflui e conflui. A ordem pode ser qualquer uma. Nego Bispo. Logos aparecem ao final, escritas em preto com fundo branco. Bom, seguindo nossa programação, vou retomar um pouquinho as boas-vindas. Boa tarde a todas, todos e todes. É muito bom receber vocês para a nossa segunda mesa, que é, de certa forma, uma mesa de começo, meio e começo, como o tema da nossa reunião. O meu nome é Tatiana... Oi? O meu nome é Tatiana von Zick Recompensa Joseph. Participo da gestão da ANDA neste momento e vou mediar a... Vou mediar a mesa. Sou uma mulher branca no Brasil e latina no norte global. Tenho cabelos castanhos grisalhos, pintados de cobre e penteados em um coque espetado. Olhos castanhos, de forma oval, um pouco puxados, e cílios postiços. Boca de lábios relativamente nem finos, nem grossos. Com batom vermelho e um brinco de penas marrom claro na orelha direita, e um vestido indiano estampado em vinho e azul escuro. Contaremos com a tradução e interpretação em libras de Nanara Santana. Falei corretamente o nome? Nanara Santana e Beatriz Lopes, da empresa Dê um Sinal. Para esta mesa, eu vou seguir a coreografia da nossa querida Kwacha Walter, como dizia na Estira Falcão, quando se tratavam de protocolos, e vou chamando as pessoas que comporão a mesa na ordem das suas apresentações. Convidamos, então,
a professora, mestra, doutoranda Edeise Gomes Cardoso Santos. Professor doutor Alisson Amâncio de Souza. Professor doutor Vanilton Laca. Professora doutora Eleonora Mota. Cada convidado ou convidada falará por 15 minutos e depois nós abriremos para perguntas, comentários, participação em geral. Consideramos, daqui a pouco, aberta a nossa mesa. Antes, eu falarei agora um pouco da trajetória de cada um dos que aqui compõem. Edeise Gomes Cardoso Santos é professora do curso de Dança e Teatro na Universidade Estadual do Sudoeste. Acho que eu vou sentar, gente. Muito bem. Esse aqui é mais fraquinho, né? Bom, Edeise Gomes Cardoso Santos é professora do curso de Dança e Teatro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar e Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento, mestre em Dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança, PPG Dança, UFBA, especialista em Arte e Educação, Cultura Brasileira e Linguagens Artísticas Contemporâneas, pela UFBA. Edeise é dançarina e pesquisadora. Lecionou na Universidade Federal de Sergipe. É graduada em Ciências Econômicas pela UFBA e licenciada em Dança também pela UFBA. Desde 2003, passou a compreender suas atuações em grupos culturais como acho que eu estou falando muito rápido, né? Como nas quadrilhas juninas, grupo de capoeira e grupos folclóricos como possibilidades de processos criativos e produções de conhecimentos nas universidades. Suas áreas de interesse são os diálogos do corpo, que se configuram a partir de mediações com culturas afrodiaspóricas, destacando temas como gênero, danças populares, metodologias de ensino-aprendizagem e decolonialismo. Integra os grupos de pesquisa GPDA-CCO, Grupo de Pesquisa em Dança, Cultura e Contemporaneidade, do Programa de Pós-Graduação em Dança, UFBA, liderado pela professora Daniela Amoroso. Grupo de Ações Performativas, liderado pelo professor Haroldo Fernandes. Grupo de Pesquisa de Culturas Indígenas e Repertórios Afro-Brasileiros e Populares, tendo como responsável a professora Amélia Conrado. O professor doutor Alisson Amâncio é artista da dança do Cariri cearense, doutor em artes pela UERJ, com sanduíche pela UNAM, México, mestre em artes cênicas pela UFRN, licenciado em dança pelo Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro, professor efetivo do Departamento de Teatro da URCA, líder do grupo de pesquisa GRUDA, fundador da ADC Dança Cariri, curador do Festival Internacional Semana Dança Cariri, diretor e coreógrafo da companhia Alisson Amâncio, autor dos livros Roberto Pereira, Danças de Enfrentamento, Vila, Memórias da Dança. Vanilton, professor doutor Vanilton Alves de Freitas, é doutor em Artes Cênicas pelo PPG-AC, UFBA, mestre em Artes pelo PPG Artes da UFO
e bacharelado em Ciências Sociais da UFO. É atualmente professor do bacharelado em dança da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e um dos diretores da ANDA, Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, gestão 2021-2023, e da Associação dos Profissionais de Dança de Uberlândia. Criador e intérprete premiado pela Associação Paulista de Críticos de Artes, atua com produção cultural, criação, interpretação e pesquisa em dança. Sua formação é marcada pela vivência nos universos da dança de rua e da dança contemporânea. Suas criações coreográficas destacam questões referentes ao uso de técnicas corporais, a formação de trabalhos de dança em diferentes suportes, a exploração da relação arte-cidade no ambiente urbano, com foco na criação e na formação. E, em sua pesquisa mais recente, tem se dedicado a investigar proposições coreográficas caracterizadas por serem composições coletivas para coletivos não estáveis. Professora doutora Eleonora Campos da Mota Santos é professora associada do Centro de Artes UFPEL no curso de dança licenciatura. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, licenciada em Dança pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, professora no Programa de Pós-Graduação em Artes PPGA, UFPEL. Junto à linha de pesquisa Educação em Artes e Processos de Formação Estética. É membro do Grupo de Pesquisa Ômega, Observatório de Memória, Educação, Gesto e Arte. Atualmente é coordenadora de Arte, Cultura e Patrimônio na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL e faz parte da representação da UFPEL no Conselho de Cultura de Pelotas. Assim estão apresentadas e apresentados os nossos participantes da mesa. Oi. Me ouvindo direitinho, né, gente? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar nessa mesa com pessoas ilustres e amadas comigo. Alisson, Eleonora, Laca, Tatiana. Muito obrigado, Anda, pelo convite. Eu sou Edeise Gomes, sou uma mulher negra, estou com cabelo trançado, um cabelo trançado à raiz, chamado trança nagô. Tenho uns buzos aplicados no cabelo. Estou com um colar longo, azul, com um vestido branco. Estou com brincos dourados, anéis dourados, pulseiras douradas e com um sapato gigante, prateado. Bom, é um prazer estar aqui. E eu sou atualmente coordenadora do curso de dança da UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A UESB tem 3 campos, um em Vitória da Conquista, que está associado ao Sudoeste, exatamente, um em Tapetinga, que está associado ao meio Sudoeste, e o de Jequié, onde se localiza o nosso curso, que é o meio Rio de Contas. No mapa da Bahia, quando a gente vê aquela curva no sudoeste, lá no finalzinho, perto do sul, é exatamente nessa região que se encontra a UESB. A UESB passou a existir exatamente como um programa de interiorização do Estado, com o intuito de levar a formação universitária para o interior do Estado da Bahia. E o curso de dança, na verdade, o curso de artes, que era de dança e teatro, passou a existir em 2010. 2010 era a formação em artes, em que todo mundo que entrava no curso formava em licenciandos em dança e teatro. Sendo que foi a primeira vez, e ainda é, um curso presencial no interior do estado da Bahia, que sai exatamente do centro, sai de Salvador, sai da capital. Em 2012, nós separamos o curso.
Então, tem um curso agora específico de dança e o curso de teatro. Sendo que o primeiro ano, que significa o primeiro e segundo semestre, nós temos um tronco comum, e que as experiências são de dança e também de teatro, e logo após, no terceiro semestre, nós vamos para as especificidades de cada um. A intenção de ter também a separação é exatamente toda aquela problemática que a gente vem conversando sobre a necessidade de especificidades, né, de nossa área de conhecimento, nesse caso, na nossa área de dança. Bom, eu estou seguindo uma ordem. Nosso primeiro reconhecimento aconteceu em 2017 e estamos atualmente também fazendo a nova renovação de reconhecimento de curso nessa minha coordenação. Nós somos 8 professores, estamos aguardando a chegada da 8ª professora, que foi aprovada agora em concurso, em que sua maioria são negros. Eu sou a professora Deise Gomes, nós temos a professora Vânia Oliveira, Flaviana Xavier, Leonardo Chagas, são 4 professores negros dentro da instituição, dentro desse curso especificamente. Temos o professor Haroldo Fernandes, Luiz Tomás e professora Yara Cerqueira. São professores em que seus estudos, a maioria de sua área de conhecimento, estão voltadas para as questões raciais, questões de gênero, e que todo nosso entendimento de contracolonialidade já está na nossa ação desde antes de chegar na universidade, nossa formação e nossas pesquisas. O que faz com que o curso, de uma certa forma, direcione para esse lugar de luta e de reencontro com o começo, o meio e o começo. Eu fiquei pensando muito quando eu trouxe a ideia do começo, o meio e o começo, né? Como começar. E talvez começar nesse âmbito mais global do que é o UESB e procurar esse tal meio. E o meio, eu chego em mim, no caso, na minha coordenação, em que eu assumi a coordenação no final do ano passado, em que o curso estava pós-pandemia, que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com todos nós em termos de entendimento de si. O curso estava com sérios problemas com relação a essa questão de se perceber e perceber a potência de nossa arte. Quando eu assumi a coordenação, eu optei em nos olharmos de perto, nos olharmos com detalhe. Porque eu acho que é só assim que talvez a gente consiga alcançar os ares e os novos espaços. Eu tenho uma filosofia que nós utilizamos, que é a filosofia do baobá, que é quanto mais profundas as raízes, quanto mais profundo o nosso conhecimento, quanto mais nos conhecemos, mais alto nós atingimos. Por isso, o baobá é essa árvore grossa, frondosa, e que é a mais alta que a gente conhece. Então, a nossa primeira ação foi muito pensar nesse lugar interno de reconhecer as problemáticas do curso, pensando também em todas as nossas formas de existir, que a gente já conversou um pouco aqui, que são formas afro-referenciadas e potencializando as questões de gênero, as questões de raça também. Então, nesse primeiro momento, isso eu digo nessa minha primeira entrada, a gente tem já 2 anos de coordenação, nós tivemos um lugar de um cuidado interno. E o que seria esse cuidado interno? Seria, qual se pensar as reuniões de colegiado, no qual presidia, teria um cuidado de se pensar, claro, as questões relacionadas às burocracias da universidade, mas também entender as particularidades de discentes que fazia tempo que não estavam na universidade, ou que não entregavam um TCC e faltava apenas uma disciplina. Então, a gente começou a pesquisar a minuciosidade do curso para poder entender as problemáticas internas. Tem um cuidado muito, muito direcionado para a pessoa, humanizando cada um. O colegiado também assumiu uma postura de portas abertas, que é exatamente ser um lugar de acolhimento. Qualquer pessoa, se quiser, pode chegar lá, entrar, tomar um café, tem uma mesa linda com flores. Esteticamente também a gente mudou
a imagem do colegiado para sair das paredes cinzas e brancas, com a intenção realmente de pertencimento, de territorializar aquele espaço, colocando nossa identidade impressa ali dentro, em uma instituição em que reconhece muito a arte, mas nós sabemos o quanto é difícil sair dessa ideia de entretenimento e, como a dança é legal, mas entender essa dança como área de conhecimento e essa potência. Então, precisávamos ter uma autoestima muito elevada para que pudéssemos também enfrentar esse espaço mais rígido que a academia nos exige. Nós começamos a fazer um evento chamado Café com Dança, que é um evento que é um encontro com todos os discentes e professores no início e final de cada semestre, e que a gente avalia nossas ações e também avalia o próximo passo, né? O que seria um próximo semestre. Então, pensando em uma ação também colaborativa dos professores e dos discentes, além da avaliação que a gente também tem dos questionários, né? Enviamos os questionários online para ter uma avaliação mais cuidadosa para aquelas pessoas que não conseguem falar no tete-a-tete, que precisam e têm coisas necessárias para ser dita. E a imagem, esteticamente, então, nós temos um lugar do território, um lugar de referência, e quando eu falo de referência, é que esteticamente, no espaço também, temos fotos de referências das danças, quem são essas pessoas, historicamente. Eu digo também um lugar de ritual, porque todas as horas, se você for lá, tem sempre uma turma lá, tomando um café, encontrando um veterano ou encontrando um professor, para esse lugar de troca fora da sala de aula. É uma estratégia, realmente, de se reconhecer e pertencer a esse espaço. Aí algumas pessoas devem perguntar, sim, mas como é que vocês conseguem fazer as partes burocráticas, com toda a gente entrando e saindo? A gente consegue. É só querer, a gente consegue. A gente tem uma sala específica para poder estar fazendo essa parte toda burocrática, enquanto a gente faz também esse lugar que para a gente é método, é meio, né? É como a gente chega. E tem também um evento que surgiu na minha coordenação, os outros, na verdade, eu potencializei na coordenação. Tem um que surgiu muito na coordenação, que a gente chama Danças Negras Educam, que é realmente convidamos professores externos e professores internos para dialogar, tanto prática e teoricamente, com todo o curso, e para quem também tem interesse de cursos externos, para praticar a dança, para dialogar sobre a dança afro-referenciada, para se entender nesse lugar de potência. Então, são estratégias que a gente buscou para que essa identidade do curso de dança, esse território, fosse demarcado tanto dentro da instituição, como também uma autoestima própria, para poder a gente defender em qualquer espaço, quando a gente for apresentar, nós potencializarmos nosso curso. E também a gente pensou na visibilidade externa, porque, afinal de contas, né, não dá para viver só do IN, né? A gente precisa também desses espaços externos. E, nesse caso, teve uma ação muito específica de pegar com as duas mãos o curso e representá-lo onde está, e, nesse caso, falo muito da minha pessoa, e está em espaços de poder, como nas reuniões de CONCEP, nas reuniões necessárias, mas com um discurso necessário, com a luta necessária para que a gente exista. Então, nesses espaços, reunião de CONCEP, Prograde, de extensão, né, lutando pelo que a gente quer, além das visibilidades hoje muito bem conhecidas, né, das redes sociais, que assumimos isso também com as duas mãos, sem contar com os programas de extensão, onde a visibilidade é extrema, como a Semana da Dança, o Cidarte Sol, que é a Semana da Dança, no caso, é um convite a toda a comunidade de dança, tanto da região, né, das escolas de dança, tem muitas escolas de dança da região, escolas de dança, os egressos, os professores externos quanto os internos, professores de outros cursos que dialogam com as temáticas necessárias. Então, a Semana da Dança que tem toda essa visibilidade, além do Cidarte Sol, que é a junção do curso de dança e de teatro em um evento também com a mesma magnitude. Tem também uma ação chamada Engenho de Composição. Minha hora, meu Deus, esqueci. Nós estamos bem. Então, nós temos também uma ação chamada Engenho de Composição, em que é um evento de extensão,
em que a gente tem 5 ações nesse engenho. O engenho é um evento muito antigo, é desde a existência do curso que ele acontece. Só que, dessa vez, a gente conseguiu potencializar colocando mais uma ação, que se tem uma ação que é as mostras didáticas, né? As mostras didáticas, que são as mostras, geralmente, das disciplinas de processo criativo, que sempre tem espetáculos, tanto de dança quanto de teatro. Nós temos a mediação cultural, que é durante o processo de criação e das oficinas nas escolas, preparar esses estudantes dando oficinas sobre o processo de criação nas escolas. Nós temos o seminário de criação, que é uma apresentação parcial no meio do processo, é uma apresentação, convida a comunidade para, talvez, direcionar como vai ser o fim desse processo, para entender se está dialogando, se tem para sulear esse caminho, de uma certa forma. Nós temos também o Diálogos da Cena, que, após a apresentação, nós convidamos também a comunidade externa para saber o que entendeu, no que afetou, no que provoca, no que não provoca. Então, são diversas ações em um único evento, direcionado, extremamente ligado com as questões de produção artística, de produção de arte, de produção criativa. Bom, então, esse intuito de um lugar introspectivo para ampliar, para ir para um lugar externo, e essa troca constante do interno e externo, é uma busca consciente de relembrar por que escolhemos a dança, de relembrar esse lugar do encantamento, que foi esse lugar de escolha primária, né? Eu acho que é por isso que estamos aqui. De relembrar, porque o movimento é que faz com que a gente transforme. É de relembrar que estamos em eterno processo de começo, meio e começo. Então, é um lugar em que a gente potencializa a nossa existência para se manter presente, para se manter fazendo arte e para se manter também se sentindo vivo com o que a gente faz. Eu acho que é isso que eu tenho que compartilhar um pouco sobre a UESB, sobre a coordenação e sobre o nosso curso atualmente. Acho que os microfones não querem me seguir, me obedecer. Vai, ligou. Obrigada, professora Deise. Vamos passar agora, então, a palavra para o professor Alisson Amâncio, lembrando que o título da nossa mesa, porque eu não falei antes, é a produção de danças pelos interiores do Brasil contra a colonialidade e territorialidade. Com você a palavra, professora Amâncio. Falo sem? Assembleia Legislativa. Foi? Oi? Obrigado. Boa tarde, pessoas queridas. Quero agradecer. É uma alegria enorme estar aqui ao lado e na frente de tantas pessoas especiais, profissionais da dança que eu admiro. Então, obrigada, Anda, aos colegas da Anda pela oportunidade de estar aqui. Agradecer à UFBA, agradecer aos intérpretes de Libra, muito obrigado. Eu sou o Alisson Amâncio, sou um homem preto, de 1,72 m, cabelos pretos, curtos, barba, estou de óculos, camisa azul e calça bege. Bom, eu vou iniciar hoje a minha fala a partir dos sonhos. O sonho é que em todas as macro e micro-regiões do país nós tenhamos faculdades de dança. O sonho é que todas as escolas públicas e privadas tenham professores e professoras de dança. O sonho é que toda cidade, todo município tenha uma secretaria de cultura e que essa pasta tenha pelo menos 2% do orçamento. O sonho é que todo município tenha pelo menos um teatro.
o sonho é que todo município tenha, pelo menos, um edital municipal implementado. Bom, eu acredito muito nos sonhos, mas é importante pautar a realidade. E a realidade é que, sobretudo nos interiores do Nordeste e do Norte do país, isso é muito diferente. A realidade é completamente distinta. A maioria dessas questões citadas não fazem parte da realidade dos interiores. Nesse sentido, muitas vezes nós, doutores, professores de dança, mestres, graduados, especialistas, coreógrafos renomados, muitas vezes a gente olha para essa dança interiorana, descentralizada, periférica, com um olhar de desdém. A gente se acha superior a essa dança. Mas como é que a gente vai medir essas danças pela mesma régua se as oportunidades não são as mesmas? É uma pergunta. Bom, mas tem outra camada. Será que esses trabalhos interioranos, descentralizados, periféricos, será que eles são realmente frágeis ou será que a gente está olhando com um olhar colonizador para essas danças? Nós guiados por um olhar, por um tipo de corporalidade, estética, poética, no qual a gente acredita que é a verdadeira dança. Bom, e aí, nesse sentido, será que a gente não está olhando para as danças interioranas, descentralizadas e periféricas com um olhar colonizador? Bom, eu vou falar por mim. Durante muito tempo, eu realmente acreditei que as danças eram valoradas a partir dos cenários que elas emergiam. Então, eu acreditava que a dança da Europa era melhor que a dança do Brasil, que a dança do Sudeste, Rio, São Paulo e BH, era melhor que a dança do Nordeste, e que a dança de Fortaleza era melhor que a dança de Juazeiro do Norte. Durante muito tempo acreditei nisso. E aí, estudando, lendo várias mulheres pretas latinas, mas, sobretudo, por causa de uma luta coletiva, eu fui me transformando, e hoje eu penso diferente. E aí, quando eu falo de luta coletiva, eu vou explicar melhor. Durante muito tempo, a dança de Fortaleza era a dança do Ceará era a dança de Fortaleza. Durante muito tempo. E, nas últimas décadas, vários movimentos aconteceram no interior do Estado, de modo que foi impossível que Fortaleza ignorasse esses interiores. E aí, de forma bastante injusta, eu vou citar somente 3. Vou citar Itapipoca, na pessoa de Gerson Moreno e a Companhia Balé Baião. Vou citar Paracuru, na pessoa de Flávio Sampaio e a Companhia de Dança de Paracuru. E vou citar a ADC Dança Cariri, com a Companhia de Alisson Amâncio. Esses 3 municípios eles criaram movimentos extremamente potentes e revolucionários. Primeiro, eles criaram escolas livres de dança, pensando quais eram as formações, quais eram as epistemologias que dialogavam com aquele território, o que é que interessava para eles aprender. Depois, eles começaram a criar companhias de dança, grupos profissionais, começar pensando numa dança, numa profissionalização da dança. Criaram sedes e que fizeram dessas sedes não só espaços de aulas, mas também espaços cênicos. Se não tem teatro, a gente vai dançar aqui na sala de aula. Começaram a criar festivais de dança. Primeiro os festivais regionais, estaduais e hoje festivais internacionais. Começaram a fazer atravessamentos com outras áreas de conhecimento e com outras áreas de artes. Publicaram livros, documentaram. Nesse sentido, um movimento tão potente, tão revolucionário, que foi impossível ser ignorado. Então, hoje, a dança do Ceará não é mais a dança de Fortaleza, é a dança de 184 cidades. 184 cidades. Bom, eu penso realmente que a gente vem caminhando para um lugar de transformação mesmo na sociedade. E aí, convocando as ideias contracoloniais do Nego Bispo, eu vou aqui propor algumas ideias para a gente pensar nessas relações mais horizontais entre centro e periferia, entre capital e interior. Bom, são 4 provocações, depois na conversa a gente pode pensar mais. Primeira, historiadores, parem de escrever e de falar sobre Pina Bausch. Parem. Eu amo Pina Bausch. Eu amo Pina Bausch, mas ela já tem luz bastante, gente. Vamos documentar, vamos escrever sobre essa galera que está invisível. Vamos documentar essas histórias. E outra coisa, é importante a gente lembrar que essas pessoas elas não são importantes
para a região delas. Elas são articuladores importantes para a dança do Brasil. A narrativa tem que ser essa. A dança do interior é importante para o Brasil. Segundo, professores, vamos propor residências pedagógicas, intercâmbios. E quando eu falo intercâmbios, um vai e o outro vem. Porque lá na ADC chove convite para gente querendo dar aula, gente querendo dançar. Agora, nunca me chamam para dar aula. Nunca. Em 25 anos de dança, eu não tenho nada para ensinar. Então, é um lugar ainda colonial de que o interior está sempre nesse lugar de aprender. E não, gente, o interior tem muito para ensinar também. Programadores, curadores, assistam os espetáculos interioranos. Tem muita coisa boa sendo produzida e que não chega na bolha, que não fura a bolha, porque esses trabalhos não são vistos. Então, é muito importante que, assim como a gente está cada vez mais trazendo as pautas afirmativas, que a gente também traga esse lugar das territorialidades. E, por fim, bailarinos, intérpretes, performers, artistas da cena, nos próximos editais, coloquem o interior na circulação de vocês. Eu sei que é ótimo a gente dançar no Sesc de São Paulo, é maravilhoso, tem todo o equipamento, toda a estrutura, mas é muito importante que a gente vá dançar também nesses lugares onde a gente não tem visibilidade. E aí, quando a gente concebe um espetáculo, eu quero 39 elipsoidaus. Não tem, gente. Dança sem essa luz. Tem linóleo, dança com linóleo. Não tem linóleo, dança sem linóleo. É muito importante que esse lugar receba vocês, porque só vai ter circulação de dança a partir do momento que vocês forem para lá dançar. Bom, eu volto a dizer, eu acho que a gente está vivendo realmente um momento de transição. Eu vejo cada vez mais, quando eu entrei na academia, a gente não tinha esse pensamento de falar o tempo todo sobre colonialidade. A gente já tem falando cada vez mais questões basilares, do racismo estrutural, das questões de gênero. Na dança, a gente tem cada vez mais pensado as despadronizações dos corpos, do etarismo, mas a gente também precisa falar sobre territorialidade. Assim como a gente está quebrando, paulatinamente quebrando, o pacto silencioso da branquitude, nós precisamos quebrar o pacto silencioso da centralidade. Não é à toa que, quando a gente foi divulgado nas 2 mesas da ANDA, a mesa 1 teve muitas curtidas e comentários, a mesa 2 não. Não é à toa que ontem a gente estava lotado e hoje não. Não é à toa. Isso não é uma coincidência. Essa discussão não interessa. Precisamos quebrar o pacto silencioso da centralidade. A dança do Ceará não é a dança de Fortaleza. A dança da Bahia não é a dança de Salvador, é a dança de 417 municípios. Bom, e para finalizar, eu quero saudar vários personagens importantes da dança interiorana. Saudo Flávio Sampaio em Paracuru, saudo Gerson Moreno em Itapipoca, saudo Verúzia Corrêa em Itacaré, saudo Jairson Lima em Petrolina, saudo Adriano Alves em Juazeiro da Bahia, saudo Gilsamara Moura em Araraquara, pessoas que não estão só sonhando, mas estão lutando. E, por fim mesmo, agora para finalizar, vou trazer uma poesia de um poeta popular do Cariri chamado Patativa do Assaré. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmurece e procura vencer. Eu não nego meu nome, não nego o meu sangue, eu olho para a fome e pergunto, o que é que há? Eu sou brasileiro, eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará, eu sou do Cariri. Obrigado. Tá gravando, né? Alô? Ixi, Maria. Bom, então tá bom. Eu ia fazer uma brincadeira para dentro.
Vamos passar a palavra, então, para o nosso querido Vanilton Laca, correto? E continuamos a nossa programação. Bom, gente, boa tarde. Vocês me escutam? Bom, meu nome é Vanilton Laca, Laca do chocolate branco. Porque meu nome real é Vanilton Alves de Freitas, né, que está lá no documento, né? Eu sou um homem claro, branco, tenho cabelo ainda preto, uso barba, que é mais branca do que o cabelo, e estou com óculos redondo bege, né? Bom, assim, primeira coisa, é um prazer enorme estar participando da mesa, né? E é muito interessante poder escutar os colegas, né? E poder pensar a configuração do país, assim, que é um país que ele é muito organizado, baseado em noções de capitais de Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, se você olha só para as capitais do Estado, você não consegue entender o país, porque o país tem muitos polos regionais que têm zonas de influência e que só pensar nas capitais não dá para entender o país, né? Eu, encontrando com o Alisson aqui, né? O Alisson uma vez me convidou para ir para o Cariri. Eu lembro dele ter comprado a passagem e falou que estava vindo para o Cariri. E eu não sabia onde que era o Cariri, porque eu ficava procurando a cidade, né, do Cariri. O Cariri é uma região, né? E eu venho de Uberlândia, Minas Gerais, que ele está num lugar que chama Triângulo Mineiro. É o que eu comentei com o Alisson. Eu acho que essa região não é uma região que tem uma identidade tão estabelecida como o Cariri. O Cariri tem se dado muito mais bem estabelecido do que essa região do Triângulo Mineiro, né? E que dela fica numa zona de fronteira espremido entre Minas Gerais, no interior de São Paulo, Goiás, e lá na pontinha o Mato Grosso do Sul, né? E é uma região que tem municípios um pouco maiores, é diferente, por exemplo, de Belo Horizonte, ou aquela zona metropolitana de Belo Horizonte, que são municípios bem menores. Então, é uma região que tem municípios maiores. Então, a gente não tem, por exemplo, uma região metropolitana, onde tem municípios muito próximos e centros urbanos muito próximos. Então, é a cidade e você tem que andar um bocado para chegar na outra cidade. Então, só para poder citar do ponto de vista de como que essa cidade se organiza, né? E eu fiz uma organização de fala, que eu não vou respeitar nada dela, porque depois da fala dos colegas, eu fico muito mexido também nessa circunstância, né? Mas a organização de fala que eu tinha colocado, que eu tinha pensado aqui, era primeiro pensar do dado da cidade, de coisas que eu percebo da cidade nesse momento, né? E depois um pouco pensar na minha trajetória na cidade, na carreira que eu construí saindo dessa cidade. E daí, pensando na cidade, na característica nesse momento, né? A cidade é uma cidade que tem por volta de 700 mil habitantes, né? E daí a história da cidade está muito ligada, a história da dança da cidade está muito ligada a um festival de dança que acontece lá ainda. A gente, esse ano, executou a 30ª edição do Festival de Dança do Triângulo, e é muito curioso porque quando esse festival começou a existir, que foi na década de 80, foi um festival que foi criado por uma associação de escolas de dança, que se organizou, eles foram para Joinville e queriam fazer um festival, e tinham esse modelo de evento. E logo na sequência, a Secretaria de Cultura, que até no momento do surgimento do festival ela não existia, ela passou a existir, ela incorporou esse festival como um projeto da cidade, como um projeto da Secretaria de Cultura, e daí começou a levar a Dulce Aquino, começou a levar a Helena Katz, e começou a levar uma série de pessoas que foram tensionando o modelo do festival com as discussões que tinham na cidade, no país. Oi? Está muito baixo? Mas... Alô? Melhor? Bom, mas tentando avançar aqui no tempo, né? Então, e essa organização da cidade, que estava ancorada nesse festival, então você tinha toda uma organização de danças, de escolas de dança, né? E no decorrer do tempo acabou aparecendo um movimento de dança de rua, que eu comecei a dançar nesse lugar da dança de rua, e depois logo começou a crescer um movimento de dança contemporânea na cidade, que foi tensionando o próprio festival. Então, ele existiu num movimento um pouco híbrido até a década de
do final da década de 90, começando 2000, quando ele deixou de ter competição, de ter outras modalidades, e se acabou se concentrando no festival com pequenos trabalhos e tentando avançar no formato de dança contemporânea. Para mim, isso foi muito bom, porque a minha carreira se estabeleceu a partir disso, num pensamento de dança contemporânea, com trabalhos com características maiores, caminhando para espetáculo, e algumas pessoas da cidade, eu posso citar aqui a Companhia de Dança Balé de Rua, e mesmo Wagner Schwartz, e mais algumas pessoas, mas foram poucas pessoas que conseguiram se estabelecer a partir desse movimento da dança contemporânea. Foram poucas pessoas. No geral, a cidade depois acabou ficando preso nessa dança, né, das escolas, dos grupos, e ficou restrito a ela. E eu gosto sempre de pensar nisso, né, porque eu acredito, claro, nessa dança e foi muito importante para mim, mas quando você olha para a cidade, como ela se organizou, como é que a gente pode também ter essa capacidade crítica de avaliar os desdobramentos na própria cidade, para as outras pessoas, e não só para que deu certo para a gente, para mim ok, mas para a cidade como um todo, né? E agora, há 2, 3 anos, a gente acabou retomando o festival, porque a secretária acabou deixou de fazer o festival, e a gente se organizou numa associação e assumiu o festival. Acabou retomando um pouco desse formato de modalidade competitivo, porque a gente consegue atrair as pessoas, pensando como que a gente pode resgatar, de novo, o movimento da cidade como um todo, porque eu acho que um dos desafios que a gente tem, e não acho que é só na cidade do interior, é no Brasil como um todo, é conseguir estabelecer o diálogo com as pessoas e sair um pouco dessa bolha. E eu acho que isso é urgente, não só para a dança que está na universidade e para a universidade como um todo. Isso acho que é uma sinuca de bico que a gente está nesse momento, né? E uma colega da dança local, que participou de todo esse movimento, ela fez um movimento assim, um comentário, o nome dela é Fernanda Bevilacqua. Eu tenho a sensação que a gente está voltando no tempo, que eu estou na década de 80. E eu entendi o que ela comentou, porque a sensação que a gente tem é isso mesmo, sabe? Mas tem horas que você tem que voltar um pouco para poder ser capaz de dialogar com as pessoas, senão você não consegue dialogar. Bom, e daí eu fiquei tentando, por conta da fala, né, justamente tentando para analisar assim, o que tem na cidade hoje, né? E acaba que, por conta do festival e de ser uma pessoa da cidade, eu consigo manter o diálogo com a cidade. Então, fiquei pensando, assim, por exemplo, nesse local de escolas de dança. A gente tem, sim, ainda esse movimento de um formato de escola de dança que é balé, jazz, sapateado, que basicamente eu acho que era um movimento que fez emergir o festival, mas você tem essas mesmas estruturas que as pessoas de dança árabe e tribal, que acabam dialogando com esse modelo, pessoas também que trabalham com dança cigana, muitas escolas de dança de salão, muitas pessoas de dança urbana que, nesse momento, começam a assumir esse modelo também de escolas, e é importante para a sobrevivência delas, e elas têm conseguido sobreviver dessa maneira. Tem um movimento também grande de pessoas trabalhando em ONGs, e muitas vezes essas ONGs acabam também dialogando com esse modelo de escola de dança, né? Porque elas acabam sendo capazes de dialogar, e é muito comum ter aulas de jazz, de balé, mas também de samba rock, de breaking e de capoeira, nessas ONGs que estão na cidade. Os modelos que as pessoas se organizam na cidade hoje, elas estão em grupos, bem menos do que já se organizaram em grupos, mas também em crews, né, de breaking, alguns artistas independentes, alguns projetos que vão acontecer nessa lógica de projeto e coletivos. Do ponto de vista de festivais, a gente tem o Festival do Triângulo acontecendo, que é um festival um pouco maior, mas você tem desdobramentos de festivais de dança contemporânea, de performance, festivais de hip-hop, festivais de breaking, festivais de tango. Então, você tem essa variação também de eventos que tem acontecendo na cidade, que são eventos menores, mas eles têm mantido uma certa frequência. Outros movimentos de dança que tem na cidade, que eu tenho percebido que tem se organizado, é o movimento de quadrilha junina, que, assim, em outras cidades eu percebo que ela é muito forte, mas agora, recentemente, eu percebi que em Uberlândia é muito forte esse movimento. Eles têm um evento de festa junina, que agora vai para o 15º ano, e a gente deu um jeito de fazer essa conexão com pessoas da quadrilha para o Festival de Dança do Triângulo. Tem um movimento também de catira, que é muito curioso, porque catira é uma dança muito presente nessa região mais de fazendas e tudo,
e eu levei minha mãe no festival para ver a apresentação de catira, ela fez um comentário comigo. Mas, geralmente, quem dançava era homem, isso. Só tinha mulher dançando catira. E eram mulheres que aprenderam a dançar catira no projeto social, sabe? Então, você tem essas peculiaridades. Tem um movimento muito curioso também, que eu acho, que é de pessoas dançando tango, né? E, do ponto de vista de financiamento dessa cidade, a gente tem uma lei municipal, que é de captação e fundo. Acho que a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, gerou um impacto, acho que em muitos locais, eu acho que também ela gera um impacto do ponto de vista das leis de incentivo, né, de como que a gente tem se relacionado com ela. Algumas instituições têm tido subvenção da prefeitura, que acaba sendo também uma fonte de financiamento. As emendas individuais, né, que a gente já comentou no Fórum Nacional, também isso tem feito um impacto na cidade, porque mais ou menos cada vereador tem cerca de R$2 milhões para indicar. Então, tipo, isso faz um impacto muito grande em vários setores, como cultural, da saúde, da educação. E do ponto de vista da formação, segue as escolas, as ONGs, os grupos. A relação de cursos e oficinas que estão nos festivais é muito importante, né? Para a minha formação, no momento que não tinha graduação, que não tinha curso técnico, ter participado dos festivais e ter visto as mesas, as palestras e os cursos foi muito importante para a minha formação. Acho que a minha formação acabou se dando muito nesse lugar do festival. E isso, assim, a gente tem... E a gente, avançando aqui para a questão da formação, né? A gente está com a universidade, que é o curso de dança, que é um bacharelado, que eu posso estar enganado, mas eu acho que é o único bacharelado de dança no interior do Brasil, né? Eu acho que os outros bacharelados, talvez em alguma capital, mas é numa... Santa Maria também tem. É bacharelado e licenciatura? Então, a gente é só bacharelado. Tá. Então, tem essa peculiaridade de ser o bacharelado, né? E daí, eu percebo que existe uma dificuldade da graduação, e daí, quando eu escuto a Deise comentando, da graduação, eu fico pensando da inserção na cidade, né? E não acho que é um problema só da cidade, só de Uberlândia, só da Universidade Federal de Uberlândia, mas é muito difícil ainda. Claro que a graduação não vai fazer a função de uma academia de dança, não é isso. Mas olhar para o que se tem produzido de dança na cidade, como que as pessoas percebem dança, como que elas se organizam, para ver que tipo de inserção tem que ter, né? E daí, em algumas falas, eu penso que, na própria ANDA mesmo, né, quando a gente pensa nos cursos, quando as pessoas falam, não, a universidade não é um curso de dança contemporânea, é um curso de pensamento contemporâneo. Eu entendo a fala, mas eu acho que os cursos, em geral, os currículos são currículos de dança contemporânea, em grande medida porque eles têm um lastro histórico, e é possível perceber isso nesse lastro histórico, né? E eu acho que ele tem uma linha histórica que é muito interessante, mas tem suas limitações, e a gente tem que ser capaz de entender isso e saber como que esses currículos vão dialogar com os locais que a gente está, não só com o país, mas com o local, e ser capaz de furar essa bolha. Então, acho que a gente tem, nesse momento, esse desafio. A gente tem uma série de cursos relativamente recentes, né, que são praticamente a maioria do Reúne, né? Você tem algumas coisas que oscilam, por exemplo, o curso de Viçosa, que é um curso antes do Reúne, estava conversando com os amigos da Paraíba, que é um curso depois do Reúne, mas, em geral, você tem muitos cursos que têm entre 10, 11, 12 anos, que estão, nesse momento, reconfigurando seus currículos, né? Então, assim, eu acho que é também um momento de parar para analisar como que esse currículo e as ações que tem na graduação conseguem ser capazes de dialogar com a cidade, né? Bom, vou caminhar para o fim, mas, assim, para pensar ainda nessa ideia de dança contemporânea, e eu acho que é das questões que a gente tem que avançar para resolver, né? Pensando no estado de Minas Gerais, onde eu estou, e a gente tem 3 graduações, que é de Viçosa, que é um bacharelado e uma licenciatura, Uberlândia é um bacharelado, e na UFMG, que é uma licenciatura, né? E pensando no painel do que seria dança contemporânea, quando eu olho para esse painel, eu vejo que tem pessoas produzindo com essa nomenclatura dança contemporânea em Belo Horizonte, Uberlândia, Viçosa, aí eu já começo a ficar difícil de enxergar, que não quer dizer que não tem pessoas produzindo dança no estado, entendeu? Mas se eu avançar somente nessa ótica, eu vou perder muita condição de diálogo. Então, assim, é muito restrito isso. Então, me parece que isso é
das limitações, né? E eu acho que a gente vai ter que encarar isso para poder avançar, e não acho que isso está restrito só nos interiores, apesar que o foco ser a discussão do interior, né? Mas eu acho que, como um todo, a gente tem que ser capaz de avançar nisso. E como eu tenho 10 segundos, eu vou falar mais uma coisa. Eu acho que seria muito importante que a gente tivesse um mundo equilibrado, que as pessoas não tivessem que migrar. Não tivessem que sair das suas casas. Mas a gente está num mundo que as pessoas migram, porque as pessoas têm fome, porque as pessoas precisam trabalhar e porque, em grande medida, tem guerras. Entende? Então, quando a gente fala numa discussão sobre interior, capital, e quando a gente estabelece essa discussão, a gente está falando de uma lógica de metrópole e colônia. Então, é essa lógica de metrópole e colônia que está balizando essa discussão. Então, o ideal seria justamente que a gente tivesse não fosse necessário migrar e que as pessoas migrassem por amor ou porque quisessem conhecer um lugar novo e não por essa exigência da migração. Então, assim, acho que uma das coisas que balizam a conversa e o tema é justamente essa lógica que gera essa configuração de mundo que a gente tem. Eu tentei fazer uma fala um pouco mais pragmática nesse sentido, de observar o local onde eu estou, para tentar acrescentar a discussão e que a gente consiga conversar. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Vanilton. Bom, eu quero só dizer que a Universidade Federal de Santa Maria tem 2 cursos diferentes. Não é um curso de bacharelado e licenciatura, tá? Tem um bacharelado e tem uma licenciatura. Antes de passar a palavra para a professora Eleonora Mota, eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa conversa prévia. E a gente está entendendo aqui, né, que a contracolonialidade está sendo discutida pelos nossos convidados e convidadas, mas eu acho que o Amâncio foi direto no ponto. Não como um conceito sobre o qual eles, né, tenham se debruçado, tá? Porque é um conceito novo, né? Porque eles estavam um pouco preocupados em enquadrar de acordo com o título, né? Mas como seus trabalhos e experiências conversam com esse projeto de fomento e valorização, né? Então, só porque tinha sido um pouco chamada a fazer essa introdução para vocês, né? Porque é um conceito que está agora, né? É um conceito do agora, tá? Então, passo a palavra para Eleonora Mota. Alô? Está alto, né? Agora está alto. Será que é melhor o outro? Está muito alto. Agora está melhor? Tá. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui presente. Mais afastado. Queria agradecer a presença. Obrigada, tenho aqui. Tá bom assim? Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui nesse momento, né? Depois dessa semana que está sendo linda. Eu queria agradecer muito o convite da ANDA e a confiança e a responsabilidade que eu estou aqui, né, de falar sobre esse tema, mas vou falar muito do meu lugar de vida mesmo, assim, e de aprendizado que eu venho galgando nesses anos também de retorno a Pelotas. Agradecer a parceria dessa mesa, a Tati, que está fazendo essa mediação primorosa, cuidadosa, e estou muito feliz de estar aqui com essas 3 pessoas muito marcantes assim, na dança e na minha vida, especialmente a Edeise, que foi minha colega de graduação aqui na UFBA, e foi uma das principais pessoas que muito me ensinou a transformar o meu olhar de mundo, meu olhar sulista de mundo, recém-chegada na Bahia, recém-chegada em tantas em tantas ondas de tantas novidades e de tantas possibilidades.
que não faziam parte das minhas referências e que me enriqueceram e que me fizeram, como eu digo muitas vezes, me sentir brasileira verdadeiramente nos anos em que nos anos e depois dos anos que eu estive aqui. Obrigada, viu, minha amiga? Tu sabe que tu é muito importante para mim. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana. Se o Tião tivesse aqui, podia ser uma boa referência, né? Eu acho que eu dou na cintura do Tião, quando ele se autodescreve, ele diz lá dos seus 1 metro e tanto, eu estou na cintura dele. Tenho o cabelo curtinho, estou vestindo um vestido estampado, colorido, estou sempre colorida, uso óculos, o cabelo é meio avermelhado, mas já está saindo um pouquinho a cor, e estou com um batom laranja, acho que ainda está com um batom laranja. Então, eu me disponho, nesse momento aqui, a conversar um pouquinho com todo mundo sobre o que tem sido feito na dança no sul do sul. Pelotas é uma cidade no sul do sul, né? Bem na ponta do Rio Grande do Sul, muito mais próximo do Uruguai do que de Porto Alegre. A gente está a 1h30 do Uruguai e a 3 horas de Porto Alegre. Essa cidade, essa Pelotas, que é tão controversa, a Princesa do Sul, conhecida como a Princesa do Sul, a Atenas do Sul, pela relação com a arte erudita e a riqueza que no século anterior ao passado transitou por lá, pelas charqueadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a Pelotas múltipla, diversa, uma Pelotas preta, considerada a segunda cidade mais negra do Estado. E a segunda cidade mais negra do Estado, com uma população muito grande, negra. E que é isso, gera surpresa quando a gente fala, porque ainda hoje a gente tem essa imagem de, né, que o Sul tem ausência de pessoas negras, mas, na verdade, elas são invisibilizadas, e a sua cultura e a sua influência nas nossas vidas, nas nossas histórias, ainda é invisibilizada. É uma cidade multicultural, como eu falei para vocês, porque, né, além dessa presença importante e forte e contundente na construção cultural da cidade, das pessoas negras, a gente tem diversas comunidades de outras etnias que formam a cidade. Nós temos uma colônia portuguesa muito forte, uma colônia alemã muito forte, uma colônia libanesa muito forte, uma colônia italiana e também de judeus, judia muito forte. Que na cidade criaram, junto também com as pessoas pretas, criaram espaços diferentes de socialização. Claro que espaços que ganham maior ou maior expressividade, trânsito e visibilidade, certamente permeados pelo racismo estrutural que constitui a nossa cultura, infelizmente. Então, por exemplo, os clubes negros, né, são clubes que até hoje existem, funcionam na sua resistência, mas certamente sempre foram considerados, né, de menos importância, né, nesse contexto, na relação com essas outras etnias. É uma cidade que tem vários CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, né, uma cultura e suas invernadas, que são como são chamados os seus grupos de dança. É uma cidade do balé clássico e do jazz, também com ações atualmente frequentes em dança de salão, mas é a cidade também do carnaval, um carnaval extremamente reconhecido na cidade, não só o carnaval dos clubes sociais, então dessa elite, né, mas um carnaval resistente e potente das escolas de samba, dos blocos burlescos, das bandas de carnaval, e dos bailes também, né, e uma Pelotas de muito potente religiosidade de matriz africana.
A nossa cidade, por ter essa referência, né, e essa presença forte da população negra, o estado do Rio Grande do Sul, né, tem, especialmente Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, né, um universo grande de casas do que lá são nomeadas, né, e eu peço desculpa porque eu não sei explicar muito sobre, porque não frequento e não estudo, mas são de Umbanda e de Batuque. Depois os meus colegas me corrijam e me ajudam a complementar. A gente não tem, né, o candomblé é algo daqui, né, mas a gente tem essas outras dissidências, né, da religião muito fortes na cultura lá da cidade. É uma cidade que a cultura do hip hop está muito presente nos bairros né, junto a essa população preta que permeia a cidade. É a Pelotas da Cesta Black no mercado público, que vem conquistando esse espaço da Cesta Black no mercado público, e é uma Pelotas também de danças muito presente no contexto cristão evangélico. Então, é uma cidade que é muito múltipla nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, é uma cidade tão chamada de Atenas das artes e do Sul, mas que não tem, há 17 anos, o seu teatro público aberto. A gente está há mais de 15 anos com o Teatro 7 de Abril, um dos mais antigos do Brasil, que era um dos mais antigos do Brasil, em funcionamento fechado para uma restauração, né, interditado primeiro e depois para uma restauração. E há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, né, gente, com uma promessa de abertura que nunca chega. E aí o que a gente tem de espaço cênico na cidade são auditórios privados e um teatro privado, que até hoje é gerido pela família que o construiu. Um teatro que, para ser usado, precisa, né, ser pago, a gente precisa pagar muito, e que, ao mesmo tempo, não oferece nada para quem paga. Além da pauta, você tem que organizar toda a parte de luz, som, porque o teatro não oferece. Então, é uma cidade muito controversa e paradoxal. E aí a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, com seus auditórios ali do Centro de Artes, com o nosso prédio novo do curso de dança, que a gente conquistou agora, né, nesses últimos 15 anos, é o prédio, é a expectativa. É a expectativa, né? É o desejo agora, né, da nossa comunidade. Que bom que a gente vai poder ofertar isso para a comunidade, mas também que a gente vai lidar com isso dentro do universo da universidade pública, que é novo, né? Como que a gente cede espaços para a comunidade? Então, são coisas que vão nos atravessando. Então, essa cidade controversa, né, ela é atravessada, ao mesmo tempo que ela é controversa, eu quero compartilhar com vocês aqui, então, o que eu, na minha percepção, e depois de voltar para Pelotas, depois de passar 12 anos fora de Pelotas, 8 anos aqui em Salvador, e voltar para Pelotas, quando assumi lá no curso de dança como professora, atravessada por todas essas experiências que eu mencionei antes, né, transformada por essas experiências, que bom, né, enxergo e reconheço que aconteceram, né, dentro da história dessa cidade controversa e que potencializam o que hoje acontece, mesmo com as suas, né, com suas limitações temporais, do tempo, né, e das datas nas quais elas aconteceram. É uma Pelotas do balé, como eu falei para vocês, com uma escola de dança, de balé, que tem mais de 60 anos de existência, de funcionamento, da professora Dicleia Ferreira de Souza, fez um trabalho de referência no sul do Sul, a gente, né, opa, bati aqui. E é um trabalho que construiu o público para a dança na cidade, né, ao longo do tempo da sua existência. Mas obrigada, Dulce. Obrigada. Mas que carrega as suas características de escola de dança privada, de balé, né, sempre frequentada muito pelo público mais com poder aquisitivo, né, maior na cidade, mas que aí, a partir de um tempo, a partir de 2006, exercita esse script do projeto social
e abre, em parceria com a prefeitura, um projeto, o Projeto Magia da Dança, para fazer circular trazer para circular no seu espaço crianças da rede pública, não só nas aulas, mas como nos ensaios, nos espetáculos, né, no fluxo de prática da dança na cidade. Mas antes disso, antes desse exercício tardio da escola de balé, pessoas muito importantes fizeram movimentos fundamentais para a dança na cidade. Então, eu queria citar a professora Maritza Flores, uma professora de educação física da rede pública do Colégio Municipal Pelotense, que é o único colégio municipal que tem toda a educação básica, oferece toda a educação básica. A professora Maritza iniciou um movimento com mais duas ou três professoras que trabalhavam dança nas suas aulas de educação física, que levou à construção da mostra de dança escolar na cidade por mais de 15 anos. Ela começou com um encontro entre 4 professores e suas turmas, e depois, lá pelo 15º ano, a mostra durava a semana inteira no Teatro 7 de Abril, que estava aberto na época, com todas as noites lotada de participação das diversas escolas da cidade, da região e algumas até da capital, tanto públicas como privadas. Eu acho que também preciso citar o movimento do trabalho das artistas Beca Canaã e Iberê Firossoto, que foram na linha da dança-teatro, da dança contemporânea. O grupo Piratas de Rua, liderado pelo Vovô, que eu acho que é um nome conhecido dentro das danças urbanas, e que originou o grupo Trem do Sul, que depois, por um tempo, teve projeção nacional, inclusive em Joinville, e o artista Daniel Amaro, que faz um trabalho, já há um tempo, de ensino da dança afro-brasileira na cidade, juntamente com um trabalho com o samba e com as questões do carnaval. Então, todos esses movimentos sacodem, né, essa Pelotas entre os anos 80 e os anos 2000, e fazem com que, em 2008, quando o curso de dança passa a existir, pessoas mobilizadas por essas pessoas né, que sacudiram a cena de Pelotas, começam a chegar no nosso curso, num curso que é formado por um corpo docente todo de fora de Pelotas, e eu digo todo porque eu me considero, eu sou de Pelotas, mas eu voltei diferente para Pelotas, então eu voltei com outros olhares, e junto com esses professores de lá para cá, a gente tem feito esse movimento de entender o que essa cidade faz de dança, o que ela pensa de dança, o que ela deseja de dança, e o que a gente pode, nas nossas competências, oferecer para essa cidade. Já vou terminar. Então, várias coisas têm acontecido no curso, com vários projetos, eu posso depois, na hora do bate-papo, citar melhor isso, e atravessados pela prática da própria universidade, que enxerga também nas ações de dança a sua potência. A gente tem um espaço, inaugurou no ano passado, a Kátia foi lá inaugurar para nós o Espaço de Arte Popular Encontro de Saberes, né? A gente está investindo em potencializar esses projetos de encontro de saberes e a presença do encontro de saberes no contexto da universidade. E a gente tem. E a outra coisa que eu queria citar, muito importante, é que a gente está no 2º ano de realização do ciclo de atividades de educação antirracista, né, que, junto com pessoas da dança, como, né, também inclui atividades de dança. Amanhã nós vamos ter um aulão do Novembro Negro, nesse espaço de arte popular, ao mesmo tempo que a gente tem projetos como os do Núcleo de Folclore e os que vão ao bairro, por exemplo, que promovem produções artísticas que circulam não só no espaço da universidade, como no próprio espaço dos bairros, e isso é de extrema importância. Para encerrar, eu queria dizer que isso é potente, e a gente tem conseguido, em conjunto, as pessoas do curso, junto com as pessoas, ouvindo as pessoas da comunidade e contando com uma equipe
de gestão da universidade que entende a necessidade dessa manutenção desse movimento de visibilização, aquilo que por muito tempo foi invisibilizado, né, e que isso nos dá a esperança de entender que, agora, depois de eu falar um pouquinho para vocês do começo da cidade, do meio, e de que a gente tem que esperançar nesse recomeço, né? Junto com os nossos egressos, que estão nas salas de aula, já muitos supervisionando os PIBIDs e as residências pedagógicas, egressos que estão em espaços como esse teatro privado. Nós temos uma aluna, Ludmila, que está dando aula de dança afro lá dentro desse teatro privado. Nós temos um outro egresso nosso que amanhã vai fazer uma segunda edição de um evento de batalhas de danças urbanas, subsidiado pelos recursos de editais, que é o David Garcia, e pessoas como a própria Marícia e o seu companheiro Dilermando, que é o mestre griot na nossa cidade, que, através da ONG Odara, fazem essas ações de dança afro-referenciadas em parceria com a nossa universidade. Então, é um momento da gente pensar, agradeço muito a oportunidade de pensar essa história da dança na cidade e de pensar que a gente tem essa capacidade de, ao entender o começo e o meio, esperançar sempre pelos recomeços. E a gente vai estar no momento em que a gente vai ter o nosso primeiro vice-reitor negro, na próxima gestão, junto com a primeira reitora mulher das artes. Nós já tivemos reitoras mulheres, mas uma primeira mulher das artes. Ao mesmo tempo, é tempo de recomeço e de esperançar em Pelotas, porque nós conseguimos vencer a extrema-direita na eleição municipal, e vamos ter a primeira vice-prefeita mulher negra na cidade, e que é a primeira mulher do PSOL que assume um cargo nesse lugar. Então, o desafio é enorme, mas começamos, caminhamos no meio, e que sejamos sempre começo e recomeço, aprendendo com quem veio antes de nós e potencializando com quem está na ativa essa força e essas presenças, para que a gente rompa e diminua as invisibilidades que fazem parte desse lugar lá, desse nosso interior. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para vocês, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, levanta a mão que eu levo, né, que acho que é mais fácil. Eu queria que vocês viessem até aqui, mas eu sei que é meio difícil chegar, né? Eu só queria que, enquanto eu vou levando lá, Leonora, eu acho que teve nomes que você citou, que fizeram parte da história de divulgação e disseminação da dança, que são pessoas pretas, e eu acho que essa informação não chegou. Porque você começou falando do balé e você passou falando de outras pessoas. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui participando da ANDA. Meu nome é Alex Gurunga, eu sou estudante do PRODAN, né, desse programa de pós-graduação em dança aqui. E muito legal a fala de todos aqui, né, de todas. É importante esse evento, a gente pensar, né, a dança. E a gente pensa a dança sobre gênero, sobre raça, sobre territorialidade, mas eu sinto muita falta de falar sobre as pessoas com deficiência. Eu estudo aqui a dança voltada para a comunidade surda, né? E a pergunta é: surdo é capaz de dançar? Eu achava que não. Eu acho que a maioria da sociedade acha também. Então, eu quero chamar mesmo a reflexão para todos que estão aqui e para a mesa também, e querer saber, né, o que é que estão fazendo nesse caminho, né, porque a gente nem fala sobre, né? A gente fala sobre os outros campos de estudo e a gente precisa falar sobre nesse caldeirão de opressão mesmo, mas aqui nós temos, por exemplo, Lenilson Soares, que é um artista foda, que é o primeiro artista surdo, dançarino, poeta e ator, que entra no mestrado profissional em dança no ano passado. Aqui nós temos Deise também, que entrou nesse ano, que faz parte da minha turma, surda também.
E são artistas potentes, invisibilizados, né, como a gente falou, né, de invisibilização. Então, é isso. Eu queria saber o que vocês estão, como é que estão, né? Porque nós temos esses 2 surdos aqui no nosso programa e tem vários desafios, né, acontecendo, falta de intérprete, enfim, nós estamos, a semana passada, sem aula, né, exatamente porque faltou intérprete, então não é justo que tenha aula se a nossa colega surda não tem acesso. Então, é sobre isso. O que é que está acontecendo aí na universidade de vocês, nesse campo? É isso que eu queria saber. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Oi. Oi, 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 oi. Oi, Alex. Na UESB, nós temos... Lembra que no início eu falei um pouco sobre olhar com detalhe, né? Olhar com detalhe com relação a quem participa, a quem está presente, né? Na própria universidade tem um NAIPD, em que os discentes com deficiência que entram, e geralmente eles identificam, né, e colocam o laudo da deficiência. Tem uma assessoria direta, no sentido de... Tem uma pessoa que acompanha em sala de aula. Nós temos uma discente que tem baixa visão e acompanha. E tem discente que a gente vai identificando também, durante a graduação, que existe algum tipo de deficiência, né, que não está diretamente ligada, mas é uma deficiência neurológica, e que também a gente, pelo fato de olhar com detalhe, a gente direciona também ao NAIPD e que nos ajuda a esse lugar de diálogo e continuar o seu processo formativo. Agora, teve uma discente, a discente Ellen, que ela tem deficiência visual, ela acabou de defender o TCC dela, em que ela fala exatamente sobre isso, sobre esse lugar de acesso às pessoas com deficiência visual dentro da universidade, em que ela, durante a graduação, ela foi descobrindo também as dificuldades e produziu um método pessoal a partir da vivência dela, está produzindo, né, uma metodologia, não dá para dizer um método, né, produzindo o seu lugar na construção de sua dança, uma dança voltada para pessoas com deficiência visual. Então, o estágio dela foi todo direcionado para essas pessoas. Tem também uma outra discente, isso especificamente no curso, e como a universidade vem trabalhando. Na verdade, a exigência, o público, né, o público que vem chegando, vem exigindo esse lugar de atenção voltada para a diversidade. E nós não ficamos isentos a isso. Pelo menos a gente fica muito atento a essas questões atualmente, exatamente porque, às vezes, tem discentes que ficam... chega um momento da graduação que ficam lá parados, com as deficiências que não são diretamente identificadas, né? Não é dita. Então, a gente não sabe. Então, ficam parados em uma certa disciplina, em um certo período. E eu digo, sim, gente, e aí? E aí, esse ano, a gente fez um rastreamento, conversou com essas pessoas. Então, tem 3 que estão nessa identificação, né, com relação às questões neurológicas mais específicas, com acompanhamento psicológico, para que consiga concluir o curso e fazer parte também desse nosso processo. Isso lá na UESB está sendo dessa forma. Dança, nós temos recebido muitas alunas com síndrome de Down, mas também temos esse movimento de identificação, às vezes, de outras questões que vão aparecendo no decorrer da circulação, né, dos estudantes no curso. Acho que a gente tem uma aluna com baixa visão agora, né? A gente está... então, isso, essas pessoas, elas passam por esse núcleo que elabora um documento orientador e que envia isso para o curso, para que isso seja discutido entre os professores. E, claro, o dia a dia, né, é o que vai ensinando também e oportunizando formas de criar esse trabalho, né, direcionado para cada especificidade. E, obviamente, muitas vezes a gente tem que estar em contato com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, eles têm tutores que acompanham, tem um programa de bolsa de tutores, né, para acompanhar. Normalmente são pessoas
que estão mais adiantadas no curso, do mesmo curso, para facilitar a própria compreensão do campo de conhecimento. Mas o que eu acho que mais importante dizer é o quanto é enriquecedor para o curso, desafiador, mas, ao mesmo tempo, enriquecedor para o curso, quanto mais essas diversidades têm aparecido. É um desafio, né, com certeza, exige envolvimento de todas nós docentes, e exige também um movimento da universidade em apoiar, né, apoiar esse processo de acolhimento e de compreensão de como construir a formação dessas pessoas. Não é uma tarefa fácil, porque também na UFPEL a gente não tem intérpretes suficientes, é difícil recompor o quadro de intérpretes, por exemplo, ou outras demandas, como audiodescrição, né, pessoas técnicas em audiodescrição, ou outras especificidades, né, de acompanhamento. Nós recebemos ultimamente psicopedagogas para o núcleo de acessibilidade e inclusão, mas nunca é suficiente, né, porque a gente tem, que bom, uma demanda grande no sentido de que as pessoas estão chegando na universidade, né, mas é um desafio. E, ao mesmo tempo, eu vejo isso assim como um desafio enorme que nos envolve, mas, ao mesmo tempo, é um processo muito rico para a ideia de ser docente. Eu acho muito importante. Tá. Então, vou incluir informações que a Tati me ajudou a colocar, muito óbvias para mim, com certeza, e aqui no afã da fala eu não localizei. Várias pessoas que eu citei, professora Maritza, Dilermando, vovô, ligado às danças urbanas, o professor Daniel Amaro, no nosso corpo docente, o professor Manuel Timbaí, a nossa egressa Ludmila, a Raquel, a Kátia, o David, são pessoas negras, né, que trabalham, que fizeram o que eu falei que fizeram, e que fazem uma grande diferença, né, na realidade da dança da nossa cidade, por esforço próprio, e eu acho que isso é importante dizer, atrás de alguma ou de outra parceria, né, com a prefeitura ou com algum setor privado, mas são pessoas de uma resistência e de uma potência que certamente fazem com que a gente possa estar mobilizando a cidade um pouco mais hoje, por esforço dos movimentos que fizeram e que continuam fazendo próximos a nós. Isso é muito, muito importante. Eles, né, estão próximos a nós, a gente busca estar próximos a eles, e isso também é primordial, né, para a gente olhar para esse contexto da cidade. Obrigada. De nada. Gente, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Por favor. Eu te levo, você vem, eu te levo. Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Vitor Hugo Neves de Oliveira. Bom, queria parabenizar o tema da mesa, acho que é um tema bastante significativo para as mudanças que a gente pretende operar, e celebro a presença de vocês em cada um desses espaços. Fico curioso para saber que tipo de ações institucionais, políticas educacionais, curriculares, vocês têm elaborado para estabelecer diálogos com os saberes desses interiores, saberes de mestres e mestras tradicionais. Eleonora deu indício aí, né, da articulação com o encontro de saberes. E aí fico curioso para saber se o departamento de vocês opera numa articulação eficiente com a pró-reitoria de cultura ou de extensão, por um olhar mais sensível para esses saberes que rondam ali os interiores onde vocês estão circunscritos e participando ativamente da formação dessas pessoas. Acho que é basicamente isso. Alguém? Oi, gente. Não, só pensando justamente na questão, pensando na pergunta, né? E lembrando que eu falei na minha fala que a maioria dos cursos são cursos pequenos, né? São cursos que têm poucos professores, assim. E o que eu percebo é que
Esses cursos pequenos, entre outras coisas, tem uma questão que é justamente a quantidade de demanda que tem de trabalho, seja de aula, seja de cargos para ocupar, para manter o curso funcionando. Então, a gente tem 9 pessoas no curso. Eu imagino que é mais ou menos essa medida de também 8, quanto tem na FIPEL? 12. Então, tipo, isso gera todo um fluxo de demanda. Então, isso é um primeiro dado que eu percebo que dificulta um pouco nesse diálogo com a comunidade como um todo. Um outro dado, acho que é importante para pensar também, eu acabei falando um pouco da minha fala, que é justamente os currículos, né, que estão agora, nesse momento, de reformulação. Eu acredito que essa reformulação do currículo é que tem que agora abrir os olhos para esse diálogo local. Porque os currículos, quando eles foram criados, o que eu percebo é que eles seguiam algum modelo, que era um modelo mais geral, né, e que daí agora é hora de rever para saber o que a gente pode fazer para alcançar a comunidade e as características da comunidade. E tentar entender as características da cidade, né? E Uberlândia é uma cidade que tem um movimento de congado muito forte. Então, talvez seja um movimento mais em evidência, por exemplo, do que o carnaval. Mas, ao mesmo tempo, o carnaval, as pessoas que estão no carnaval, também são muitas das pessoas que estão no congado. Então, por exemplo, quando você percebe a batida que tem do carnaval local, tem muita interferência do congado, né? Um outro dado para poder pensar, não explicado do ponto de vista da ação, mas da característica da cidade, né? O que eu comentei com vocês, eu comecei meu histórico no histórico de dança de rua. E, depois de um tempo, eu comecei a entender que os meus amigos da dança de rua eram também figuras que os pais eram do congado e eram do carnaval. Então, assim, cada cidade vai ter esse entrelaçamento de forma diferente, né? E é muito importante ter essa aproximação, né? Algumas coisas que eu citei na minha fala, de características também diferentes da cidade que vem tomando, como a catira, como o tango, né? Essa proximidade. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo essa limitação da própria... Mas, assim, eu percebo a limitação da estrutura da universidade. Então, por exemplo, com relação a pessoas com deficiência, né? Eu fico muito feliz de pensar que as pessoas elas sintam que elas podem vir para o curso de dança aqui na UFO. É importante isso, porque, do ponto de vista da estrutura, por exemplo, eu posso estar equivocado, mas eu acho que o código de vaga de pessoa para entrar como intérprete de Libras, ele não tem mais, assim como também você não tem um código de vaga para entrar como iluminador na universidade. Daí são coisas que são feitas como terceirizado. E estar terceirizado gera uma série de problemas, entende? Porque você não tem a pessoa com frequência e tudo mais, enfim. Então, você tem esse dado da estruturação da universidade, que é muito importante para alcançar as características da cidade, para alcançar a comunidade e superar os muros da universidade. Eu vi só o seu último nome, é Oliveira. Eu não vi o primeiro. Vitor Oliveira. Bom, Vitor, institucionalmente, assim, ações institucionais, políticas específicas dentro da instituição voltada para esses saberes ancestrais de quem vem das comunidades, não tem. Mas, como eu falei também inicialmente, a formação do nosso colegiado são professores que já têm uma prática em que as culturas, o lugar do diálogo com a ancestralidade, com os saberes afro-referenciados, com os saberes populares, já fazem parte do seu cotidiano e da sua forma de produzir conhecimento. Então, assim, por exemplo, tem disciplinas como Danças do Brasil, tem disciplinas como Dramaturgia da Cultura Popular, que nós vamos para os congados, nós vamos para as quadrilhas juninas, nós vamos para esse espaço. Convidamos também para eles estarem lá. Tem o próprio evento chamado Danças Negras Educam, que eu acabei de citar para vocês. Nós também convidamos pessoas da comunidade para dar aula, para poder trocar e para poder aprender com elas. Tem uma senhora lá que ela faz muito artesanato com terra, né? Lá é a Cidade Sol, né? A cidade do barro, então, as terras de diversas cores. Então, ela faz o artesanato e a gente teve uma oficina lindíssima com ela e traduzimos esse processo
em dança, em processo criativo. Então, existem ações dos professores, do próprio colegiado, ações extensionistas que dialogam, mas um projeto institucional ainda, eu acredito que ainda não se pensou diretamente nisso, mas a ideia foi lançada, né? Daqui, tá, é possível. Boa tarde, meu nome é Ricardo, João Ricardo, sou aluno aqui de Produção, Comunicação e Cultura aqui da Facom. Eu queria primeiro fazer um comentário em respeito ao... Perdão, eu esqueci o nome, que ele se referiu de que a migração e a não migração, migrar por amor, ao invés de por necessidade. Licença. Só migra por amor quem tem dinheiro. E isso é desde os séculos iniciais, desde o início da movimentação humana pelo mundo. O que tem hoje não tem mais como mudar. Certo? O que a gente vive hoje, a sociedade americana, do sul até o norte, e o mundo todo, não tem como mudar. É o que tem agora. Migração, que foi feita através de migração. E foi por necessidade. Necessidade de sair, aí é coisa, né, da história. Necessidade de sair da Europa para fugir, no Brasil, para fugir de Napoleão. Certo? Bom, é outra história. Mas esse comentário que eu fiz, com perdão e pedindo licença, com relação à metodologia disso, para se discutir em sala de aula, porque senão fica só nessa retórica aqui, de congressos e tudo mais. E a gente não aprende, porque eu sou de um curso de Produção, Comunicação e Cultura, sou da Facom, e está acontecendo o G20 da Cultura. Representantes do mundo todo. Se for esperar que só o reitor vá perguntar o que a UFBA pode contribuir com pesquisa. Agora, o Brasil fez um acordo de parceria cultural com audiovisual com a China. Então, eu acho que o pessoal de dança sabe a relação da dança importante na China também. É a mesma importância que o pessoal do interior, do sertão da Bahia, tem com a relação com a dança, que tem relação com a dança moura e essas coisas da quadrilha. Da influência francesa, da Península Ibérica. Bom, assim, com relação ao reitor, não dá para o reitor ficar fazendo isso, né? Mas a gente também da Facom, que no meu curso tem cultura na nomenclatura, eu não sei se teve representante lá, nem como observador, para saber o que é um congresso internacional. Tal. Bom, como também não tem copo aqui. Produção, Comunicação e Cultura, para servir água para vocês. Esses questionamentos, e que não existem aqui na UFBA, e eu não sei se nas universidades de vocês, podem ser, através como o colega aqui falou, métodos disciplinares, mostrados de uma vez, ou representados de uma vez através do cinema, porque senão ficam eternos congressos falando a mesma coisa e tal. Como os norte-americanos fazem tão bem o filme Fama, filme Hair, dança, hair, cabelo e tal. E tem um que é um famoso que eles aprenderam, sabiam que a força que o filme Hair tiveram e criaram um roteiro para o filme Fama, ou Em Busca da Fama, que nada mais é pessoas saindo dos seus interiores para estudar numa escola de dança em Nova York. Ali eles já estavam criando uma metodologia disciplinar, já estavam mostrando como era. A pergunta é, na universidade de vocês, existem essas possibilidades de produções através do audiovisual, porque tem recursos de agora milhões e milhões e milhões através da cultura, para fazer algo, criar algo, até na metodologia
até na ideia de metodologia de um filme, de alguma coisa, de uma produção, porque aqui é só na teoria. E teoria a gente está cansado, senão só vão fazer crítico de cinema, do que vocês estão fazendo. Tá. Alô? João? Tá. João, tá. Bom, um comentário assim, eu falei da imigração, porque eu acho que esse dado da imigração está diretamente ligado à questão do território, né? Justamente por essa lógica de colônia e metrópole, e eu concordo com você, em geral as pessoas migram por guerra, por fome e por necessidade de trabalho. Basicamente é isso que é estímulo, né? Do ponto de vista da dança, eu acho que o tema da imigração, eu não percebo que é um tema muito discutido, mas ela tem um impacto diretamente na criação de corporeidades e de danças, né? Hã? Sim, mas eu vou chegar lá. Hã? Acho que eu não tenho que conversar. Tá bom, então eu vou responder. Posso falar? Tá bom, então eu vou falar. Então, para dizer que a questão da imigração na dança ela é um tanto quanto importante, apesar que eu não percebo nas discussões muita gente com foco na imigração, mas, por exemplo, o balé clássico que se desenvolveu na dança brasileira, ele está basicamente ligado ao fluxo das companhias que passavam pela América do Sul e as pessoas iam ficando no país, iam criando escolas de dança. Essa mesma lógica a gente não percebe, por exemplo, no desenvolvimento do jazz. As pessoas do jazz dance que passaram a dançar jazz na década de 70, em grande medida, aprendiam pela TV ou faziam curso com os americanos que vinham para o Brasil. Já quando a gente avança para uma lógica do hip-hop dance, já é uma lógica totalmente diferente, que está ancorada em tecnologias como do audiovisual, como a popularização do videocassete, da TV a cabo. Então, está muito baseado nesse período das mídias, né? Bom, então, para pensar essa questão da relação da migração com a dança. Um outro dado, que é o dado do audiovisual, na minha universidade, a gente não tem uma graduação de cinema, por exemplo, mas a produção de dança ela tá muito em diálogo com o audiovisual. Então, a gente tem uma série de festivais e de pessoas que têm produzido audiovisual de dança que, em grande medida, também tem esse diálogo. Eu concordo com você, eu acho que o audiovisual é uma possibilidade de materialidade, de materialização de informações de conhecimento, que às vezes é muito caro você tirar pessoas da sua cidade para deslocar para outros, né? Também como arquivo, também como aula, eu entendo isso, e acho que a gente tem tentado estabelecer esse diálogo com o audiovisual. Mas outra coisa que eu acho que talvez interessante que você falou, que é justamente de pensar, pelo que eu entendi que você falou, coisas como intercâmbio, por exemplo, não esperar que o reitor vá fazer. Eu fico pensando que a gente da dança, a gente tem se mobilizado muito, porque como é um mercado muito pequeno, a gente não pode ficar restrito só em dançar, fazer dança ou criar. A gente tem que agir politicamente, procurar orçamento, procurar vias de orçamento, e a gente tem feito isso bastante, seja em instâncias estaduais, federais, municipais, sabe? Só para situar, só para situar que a gente também tem trabalhado nesse sentido, e que a gente da dança não fica esperando só o reitor, como a gente também não fica só esperando o ministro da Cultura. A gente também atua em várias frentes, né? Então, enfim, só o que essa questão me instigou a falar. Gente, Vitor, muito obrigado pela sua questão. E acho muito importante quando você traz isso, porque, na verdade, me lembra que tem o precário e tem o precário do precário do precário. E os mestres e mestras da cultura popular, nos interiores, sobretudo o Ceará, eles estão nesse lugar, lamentavelmente, ainda na periferia da periferia. Assim. Durante muito tempo, essas pessoas que são de um movimento extremamente potente, né, os reisados, as lapinhas, as bandas cabaçais, elas eram a cereja do bolo dos eventos. Então, tinha um congresso, chamava o reisado, Dia de Reis,
E aí, por uma luta, muito pegando a fala do Laca, por uma luta da sociedade civil, dos artistas, dos pesquisadores, a gente tem tentado com que esses mestres e mestras estejam ocupando outros lugares. Então, por exemplo, tem um grupo no Cariri chamado Grupo Ninho, na Casa Ninho, que tem um projeto chamado Carpintaria da Cena. Na Carpintaria da Cena, vários módulos são dados por esses mestres. E a gente agora está lutando para que esses mestres, que esse curso vire um curso de extensão da universidade. Então, a gente tem uma série de pesquisadores que já estão lutando por isso. A gente tem a Aline Souza, que está aqui no mestrado de dança, lá do Cariri, lá da ADC, está fazendo uma pesquisa sobre o reizado. Então, a gente está tentando fazer um coletivo para que essas pessoas estejam, não nas bordas, mas estejam nos lugares onde são necessários estar. E aí, a Universidade Federal do Cariri está tentando fazer com que uma disciplina seja ministrada por um mestre, mas a gente está esbarrando na questão burocrática, contratual, que, infelizmente, a burocracia e a sistematização da universidade é foda. Eu não vou nem me preocupar se ela está fazendo. Posso fazer a voz? Desculpa, gente, porque eu só passando o microfone para... Sou a mediadora, só estou mediando a mesa, mas a minha pesquisa também tem mais sobre surdez. Antes, 2015 não tinha a lei ainda de vidas, né, mas meu mestrado em dança, 2005. Meu doutorado, 2010. Muito bom, foi muito bom. Novo, desculpa. Peraí. Muito novo, mas foi muito bom também, né? É novo, mas também é bom fazer essa pesquisa. Tem pesquisa já para pessoas surdas, faltam só pesquisas de surdos, os surdos pesquisadores. Mas tem os pesquisadores surdos com tema do inglês, tradução em inglês, como ensinar inglês para pessoas surdas. Tem. Vocês podem ser os primeiros a fazer isso, a pesquisarem. Nós esperamos vocês fazerem as pesquisas. Por favor. Acho que com isso, né, não sei, acho que já deu tempo. Eu queria só para dar tchau mesmo para todo mundo, agradecendo muito, gente, deixando a minha pureza, minha dona. Alguém perguntou o nome da minha palhaça, é Pureza, minha filha. E aí eu quero fechar com uma fala de registro, né? Que a gente possa começar a trazer os português aqui também, né, gente? Porque a gente fala inglês, fala francês, fala línguas de sinais, né? E tem que trazer os português para ocupar esses espaços. Você quer dar português? Eu falei, eu. Já chegou! Já chegou! Quando nós falamos tagarelando e escrevendo mal, ortografando, quando nós cantamos desafinando,
e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Imagens estilizadas de rostos futuristas coloridos sobre fundo cinza. Cenas em preto e branco. Uma dançarina negra apoiada no antebraço. Texto em laranja. Anda apresenta 8º encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. Um grupo de homens ao ar livre em uma coreografia sincronizada e gestos amplos. Texto em azul. Começo, meio, começo. Ancestralidades e cosmotécnicas. Mulher de vestido estampado dança com muletas. Plantas ao fundo. Texto em laranja à esquerda e um ícone circular com setas laranja e azul. De 5 a 9 de novembro, a Universidade Federal da Bahia recebe em Salvador pessoas pesquisadoras de danças de todo o Brasil. No topo da tela, 3 setas coloridas se movimentam. Do lado esquerdo, um homem de perfil olhando para a palma da mão. Texto. Palestra de abertura e oficinas com o artista e pesquisador franco-senegalês Patrick Aconi. Uma mulher dançando ao ar livre, em movimentos suaves. Toca as costas e se abraça. Textos em laranja à direita e à esquerda. Mesas redondas. Ancestralidades e dança. Legados e histórias. A produção de danças pelos interiores do Brasil. Contra a colonialidade e territorialidade. Mulher deitada no chão. Serão 189 apresentações orais, divididas em 11 comitês temáticos. Dança em movimentos circulares. 87 relatos de experiência. 24 pôsteres impressos. Usa vestido preto. 11 painéis em banner. 15 apresentações na mostra artística. Movimentos circulares continuam. E lançamento de livros. 4 mulheres de saias longas brancas dançam em um palco. Textos em rosa. @portalanda. portalanda.org.br. A programação detalhada pode ser consultada em nosso site e redes sociais. Anda escrito em letras estilizadas na cor laranja. Logo das setas laranja e azul na parte superior. Anda. 16 anos de contribuição com pesquisas no campo da dança. Repetição das imagens estilizadas iniciais se sobrepondo na tela. Desejamos um ótimo ciclo a todas as pessoas. O nosso movimento é o movimento da transfluência. Transfluindo somos começo, meio, começo. Porque a gente transflui, conflui e transflui. Conflui, transflui e conflui. A ordem pode ser qualquer uma. Nego Bispo. Logos aparecem ao final, escritas em preto com fundo branco.